nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Barbaço Opina, para que eu possa trazer à tona aqui o meu ponto de vista, a minha visão, a minha opinião acerca daquilo que eu acredito que precisa evoluir, daquilo que precisa melhorar no trabalho desenvolvido por Dado Cavalcante à frente do Sport Clube Bahia, para que a gente possa progredir nessa temporada 2021. Eu fiz um conteúdo similar a esse, que eu gosto de fazer, não com tanta frequência, mas acho importante, lá no dia 14 de março, um dia depois da gente perder o Bavi na Copa do Nordeste. Muita coisa mudou de lá para cá, e mudou para melhor. A gente não pode ser hipócrita, a gente não pode negar isso, né? O Bahia se tornou campeão da competição, o Bahia conseguiu progredir em alguns aspectos, o Bahia conseguiu contratar alguns jogadores que agregaram bastante positivamente, né? Como Conte, por exemplo, eu acho que é o principal exemplo que a gente tem. Dado por méritos, conseguiu recuperar atletas que não estavam rendendo tudo aquilo que podiam, botando o Rodriguinho um pouco mais avançado, fazendo com que Juninho conseguisse reencontrar o seu bom futebol e etc, etc, etc. E isso é fato e a gente não pode desconsiderar. Mas eu acho pertinente num momento como esse, que a gente passou para as oitavas da Copa do Brasil, que a gente está ali na primeira página do Campeonato Brasileiro da Série A, mas que a gente identifica algumas deficiências, algumas carências e algumas possíveis soluções para que nós possamos corrigir esses problemas, vir aqui e abordar cada um desses pontos em formato de tópicos para poder ficar bem didático, né? Para a gente poder aqui trazer à tona o que realmente é relevante abordar sobre essa temática, tá? Então, como o nome do quadro já diz, eu vou trazer à tona aqui a minha opinião, tá, gente? Então, se você não concordar com um ponto, com o outro, fique à vontade. Os comentários aí estão à disposição para você poder interagir, para você poder trazer à tona o seu ponto de vista, né? Se você concordar com tudo, ótimo. Se você trouxer algumas outras questões para a gente poder agregar, melhor ainda. Então, o espaço está aberto, não se sintam presos a concordar com tudo. Isso daí é praticamente impossível, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, antes de qualquer coisa, eu peço encarecidamente aí seu like para fortalecer. Isso, independente da sua concordância, ajuda muito a gente a propagar esse vídeo, a difundir o nome do canal, ajuda a gente a fortalecer as mídias independentes do Sport Clube Bahia, né? Era incomum em tempos atrás e hoje é normal a gente poder vir aqui, ó, e gastar um bom tempo falando sobre os problemas do nosso time, o que a gente acha que deve melhorar, como torcedores mesmo, acima de qualquer coisa, né? De comunicadores, de jornalistas e tudo mais, a gente poder papear, entendendo do que acontece ali no nosso clube, acompanhando, sofrendo, vivendo alegrias ao longo desse processo, né? Então ajuda a gente aí clicando no like, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. São 3 conteúdos todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia, compartilha com geral para dar aquela moral, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, frequentemente eu coloco lá no meu Instagram, né? Se você não segue ainda, dá essa moral lá, @MatheusBarbaço, uma caixinha de perguntas e frequentemente as pessoas mandam perguntas sobre Dado Cavalcante. E recentemente mandaram um questionamento sobre o trabalho de Dado, se eu julgava um trabalho como bom ou ruim. E aí eu disse, e eu mantenho essa posição, independente do momento, que eu acho que até o torcedor mais crítico julga o trabalho de Dado como bom. Por quê? Ele assumiu o time numa situação caótica, que Mano Menezes tinha deixado, conseguiu livrar o time de um rebaixamento que para muita gente era certo, não podemos esconder isso, não podemos ser hipócritas nesse sentido. Muita gente tinha jogado a toalha, mesmo conhecendo a história do Bahia e tudo mais, as coisas estavam bem complicadas. Dado conseguiu encontrar soluções ali a curto prazo, tanto da base, com o Patrick De Luca entrando na reta final indo muito bem, como de jogadores que estavam encostados no elenco, sem render aquilo que a gente queria e imaginava, e conseguiram se reencontrar e fazer o time render, como é o caso de Rodriguinho, por exemplo. E levou a gente ainda para uma Sul-Americana, né, que pra gente era completamente improvável. Depois ele conquistou a Copa do Nordeste, que a gente precisava ganhar contra um rival regional, da maneira que foi, isso muito por conta dos méritos dele. Ele perdeu e errou muito ao longo da fase de grupos, o time foi amadurecendo, foi crescendo, foi se encontrando e a gente conseguiu levantar essa taça. Tá vivo na Copa do Brasil, foi para as oitavas aí de final agora, e está fazendo um campeonato brasileiro equilibrado, por mais que a gente esteja chateado por termos perdido oportunidades em situações viáveis, que não conquistamos pontos dentro de casa, e também pelo fato da gente conseguir detectar alguns dos problemas e da gente não conseguir ver esses problemas sendo solucionados.
E isso faz com que a gente fique ali com a pulga atrás da orelha, com o pé atrás. É fato. Mas não tem como a gente chegar e falar que o trabalho do cara é ruim. Os resultados estão aí para poder mostrar que o trabalho não é ruim. Agora tem coisas para poder evoluir e algumas coisas para poder evoluir bastante nesse processo de evolutivo de Dado Cavalcante, não só na sua carreira, mas com o Esporte Clube Bahia. Vale a gente lembrar que Dado tem 39 anos de idade, né? Apesar de já trabalhar um bom tempo como treinador, essa, sem sombra de dúvidas, é a maior responsabilidade que ele está assumindo ao longo do seu processo de carreira como treinador de futebol. Isso é um fato. Então, o intuito desse vídeo é poder criticar construtivamente, evidentemente, mas entregar soluções possíveis, não como especialista do futebol, mas como gente que acompanha futebol, que é fanático, que ama esse clube e que, assistindo de fora, analisando e procurando detectar ali os pontos, vendo com cuidado cada partida, acredita em certas situações que podem ser modificadas para que a gente venha a ter um desempenho melhor e para que a gente venha, sobretudo, a ter uma temporada 2021 tranquila, né? Depois de tudo que a gente sofreu na temporada 2020, o torcedor do Bahia fica aflito, né? Quando vê que não consegue um resultado assim no jogo, já fica, meu Deus, vai acontecer tudo de novo. E é um movimento natural, porque nós somos passionais no final das contas, né? Mas antes de qualquer coisa, porque eu separei aqui em tópicos para a gente poder organizar as ideias, é bom se frisar que a gente está falando aqui para dado, né? A gente não sabe se ele vai ter acesso a esse conteúdo, se ele tendo acesso a esse conteúdo vai internalizar o que está sendo dito e tudo mais. A gente não pode deixar de levar em consideração críticas que a gente dispara frequentemente à direção, à diretoria de futebol, a Guilherme Melindani e a todo mundo que hoje está à frente do clube e são responsáveis por contratações, montagem de elenco e etc. Tudo que eu vou falar aqui é já tendo ciência que a gente precisa de reforços, que a gente precisa de alternativas diferentes para propiciar variações táticas, para fazer com que o time possa ter um elenco equilibrado, para fazer uma temporada tranquila como a gente tanto almeja. Então isso daí a gente já parte dessa premissa, desse pressuposto, né? O time precisa de alternativas, precisa de mais atletas, precisa de mais peças para que a gente possa elevar o nível técnico e aí encontrar outras soluções. Tá? Sabendo disso, vamos partir para os tópicos que eu acho que são relevantes. Constatações para Dado Cavalcante. Foi assim que a gente chamou lá no dia 14 de março, então é assim que a gente continua chamando. Bom, primeira coisa, é importantíssimo você ter um padrão de jogo, é importantíssimo você ter uma identidade. A gente viu nessa temporada, a gente tem visto nessa temporada, uma mudança de um Bahia reativo com Roger Machado e que com o Mano não tinha bem um padrão de jogo, mas ainda estava meio que enraizado esse estilo de contra-ataque, defesa, tentativa de defesa sólida, né? Porque na prática não era. E Dado, aos poucos, tem tentado implementar no Bahia um sistema de jogo propositivo. E a gente viu, ao longo dessa temporada, o Bahia, mesmo contra equipes bem inferiores tecnicamente, aplicar algumas goleadas por conta disso. Desse jogo propositivo, desse volume de jogo, de atacar em blocos e com muitos atletas e chegar e poder fazer muitos gols e agredir e quando o adversário é vulnerável, explorar dessa vulnerabilidade e ir para cima com tudo. Esse foi o Bahia que a gente viu bastante no primeiro semestre em processo evolutivo. Mas nem sempre o Bahia vai conseguir jogar assim. Tem momentos que o adversário vai ter uma superioridade técnica, tem momentos que o adversário vai ter uma superioridade tática, tem momentos que o adversário vai ter uma superioridade tática e técnica. E a gente vai ter que se reinventar. E esse é o primeiro ponto. Não adianta, às vezes, ficar insistindo em determinado esquema, em determinado estilo de jogo, em determinada filosofia, se a gente não vai conseguir ter um nível bom de aplicabilidade. Então a gente vai ter, muitas vezes, que se moldar às características do adversário. E isso não é nenhum demérito. Não é nenhum demérito. Num jogo você fala, ó, cara, vou ter que jogar no contra-ataque. Vou baixar as linhas, vou montar um arapuca, vou tirar um jogador aqui que não tá tendo tanta intensidade, botar um cara de lado de campo, para que a gente possa fazer uma transição rápida, como a gente viu muito em 2019. A gente conquistou muitos resultados assim em 2019. Só que aí entramos no mesmo problema, né? Ficamos previsíveis. Todo mundo sabia o jeito do Bahia jogar e Roger não se reinventou. Então o primeiro passo é isso, cara. O primeiro passo é você se moldar, quando necessário, às características do adversário. E não pode demorar para poder fazer essa leitura. Não pode demorar para poder ter a percepção de quais são os pontos positivos do nosso adversário, do nosso rival, e poder se moldar e encontrar as alternativas necessárias para que a gente possa explorar os pontos negativos deles. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, vale a pena se reinventar. E aí o que eu falo de se reinventar, cara, não é só você mudar de um 4-3-3 para um 4-2-3-1,
Não é só você chegar e tirar um Rodriguinho, por exemplo, numa situação que o time precisa de velocidade e o jogo está muito concentrado no meio, e botar um Oscar Ruiz ou um Michael Douglas, que ainda não se provaram, mas que também não tiveram muito tempo para isso, porque sempre entram com pouco tempo ali para poder mostrar resultado. Porém, isso não é desculpa, eles realmente precisam render mais. Não, cara, se reinventar é você fazer, por exemplo, Vojvoda no Fortaleza. Né? É um exemplo que todo mundo tem se utilizado. Não estou falando aqui que é para ficar se espelhando, que é a referência e tal, isso e aquilo, mas é um exemplo que eu acho que a gente não tem como deixar de abordar aqui. Vojvoda chega, ele identifica os problemas e bota 3 zagueiros, sendo que só um cara é zagueiro efetivamente, que é Tite. Improvisa um lateral direito na zaga e aí bota um cara que sempre foi meia, Lucas Crispim, para atuar como um ala, num esquema ali que atua com 2 alas e 3 homens atrás defendendo. Por que não tentar alternativas diferentes? Por exemplo, o Juninho, zagueiro, tá fazendo uma temporada muito boa, graças a Deus se recuperou. Juninho no Coritiba jogou várias partidas como lateral esquerdo. O Bahia não tá vivendo uma boa fase no seu lado esquerdo, não só na lateral, mas tem essa lacuna na lateral porque Matheus Bahia não tá tendo um rendimento tão satisfatório. A gente tem que ser justo com relação a isso, por mais que seja um atleta da base e a gente torça para poder render e tal, isso aquilo, não tá conseguindo render bem. Por que não tentam outra alternativa? Isso daí eu tô falando de improvisação. Improvisação às vezes denota que faltam alternativas no elenco e a gente precisa reforçar, a verdade. Mas por que não reconhecer isso e procurar improvisar se tiver características necessárias para fazer essa improvisação? Se um cara já tiver jogado naquela posição. Ou se você identifica uma valência em determinado jogador para ele poder atuar em uma outra posição e às vezes o cara se destaca lá. A gente já viu muitos treinadores conseguindo fazer com que atletas possam render mais atuando em uma posição que ele não está habituado, porque identificou nele características para atuar nessa posição. Zé Rafael aqui no Bahia só jogava de ponta, pô. Só jogava de meia, esquerda, abertaço lá do lado. Ele vai pro Palmeiras e se torna volante. Eu acho que Luxemburgo, se eu não me engano, identifica isso nele e começa a utilizá-lo dessa maneira. Por que não tentar outras alternativas? Por que não mudar esses esquemas, quebrar esses paradigmas? Botar 3 zagueiros. A gente tem um zagueiro que pisa muito na área, é só ver mapa de calor, pisa muito no campo de ataque, é só ver mapa de calor, German Conte. Juninho também chega constantemente na frente. Juninho faz gols. Por que não botar um cara um pouco mais estático ali, como aquele zagueiro central, o Luiz Otávio, sei lá, ou até um volante que tem a capacidade de jogar como zagueiro? Patrick De Luca, em muitos momentos da base, jogou como zagueiro. Ranieri, lá no time de transição, né? Zagueiro e volante e tal. E aí libera aqui Juninho e Conte para que eles possam subir um pouco mais, mas ainda assim com as suas características defensivas. E aí abre 2 alas. Juninho Capixaba já não joga bem faz muito tempo, mas muito tempo. Porém, a gente sabe que ele tem um problema defensivo absurdo, mas na frente, se ele tiver inspirado, deixar o cara livre, às vezes faz uma graça. A gente viu isso em momentos bons dele na carreira. Começo de 2020, lá em 2017 no Bahia, lá no Grêmio, no Corinthians. Quando ele era mais avançado, às vezes conseguia fazer alguma coisa. E aí, por que não bota como ala, numa situação para poder testar e dar um resguardo maior com 3 zagueiros, 2 caras ali para marcar no meio campo e dar liberdade pelos lados? Então não é um problema você se reinventar, você fazer algum tipo de improvisação, algum tipo de mudança, analisar individualmente um atleta, ver qual é a característica do adversário, como a gente abordou aqui no primeiro tópico, e poder fazer e buscar alternativas que encontrem soluções. Não é equivocado nem demérito isso. Você reconhecer algumas das carências do seu time e procurar detectar esses problemas e colocar em prática. Outro ponto que eu anotei. Tem jogo, cara, e isso daí eu acho que a gente tem que falar de maneira bem específica, porque foi o caso de ontem, e também não é demérito. Tem jogos que não são para Rodriguinho, por exemplo, que é um jogador importantíssimo, que cresceu bastante ao longo desses últimos meses, foi fundamental na nossa permanência na Série A e fundamental demais na conquista do título da Copa do Nordeste. Só que até um dia desse era o cara que tinha mais jogado com a camisa do Bahia na temporada 2021. E já não é nenhum menino, tem 33 anos de idade. O desgaste é natural e vai acontecer. E tem jogos como esse contra o Corinthians, que o meio-campo dos caras vai estar extremamente povoado e eles não vão permitir que a gente construa por ali. Abdica de um cara mais técnico, como é Rodriguinho, e bota um cara mais explosivo, mais intenso, mais rápido, como é o Michael Douglas, o Oscar Ruiz, por mais que não sejam as peças tecnicamente ideais ainda, porque a gente precisa de um ponta aí, dado mesmo já falou que vai chegar aí até o final do mês e tal. Arrisca em um jogo botar, espaçar o adversário, gerar amplitude, para que a gente possa construir pelo lado, mas abrir espaço por dentro também para aparecer um homem surpresa, um Tassiano, um Daniel.
Não é demérito você abdicar de um jogador que às vezes está tecnicamente acima de todos os outros do seu time para poder você priorizar uma situação tática que é importante naquele jogo em específico por conta das características do adversário. Então o Rodriguinho ir para um banco numa partida ou outra, ser substituído ali no intervalo em um jogo ou outro, não é demérito, não é por conta da sua deficiência técnica e tudo mais, é por uma situação de jogo que às vezes pede. O Rodriguinho tem jogos que fica mais de 90 minutos e no final já está exausto e não está agregando tanto quanto ele pode. E não é por culpa dele, muitas vezes, sabe? Outro ponto que eu acho importante é sobre as situações dos reservas e as suas características, né? Primeiro, não pode demorar tanto para mudar. Essa crítica que eu faço a Dado é muito antiga, mas muito antiga. Eu falo com muita frequência há muito tempo, em várias análises, em vários depois do apito. Não pode demorar tanto para mudar. A gente tem 5 substituições hoje. Se você tem receio de algum jogador se machucar, guarda 2 substituições. De ter desgaste, alguma coisa, guarda 2. Usa 3, como era comum antes desse período pandêmico. E procura oxigenar a equipe. Não é pecado você substituir antes dos 15 do segundo tempo, ou você substituir muitas vezes no intervalo. Inclusive ele viu isso contra o Bragantino, que o Galdesani estava mal e tal, e mudou, ok, ótimo, mas tem que fazer com mais frequência. Tem jogos que tá ali escancarado, pedindo, o jogo está se moldando de uma maneira, você tem que quebrar ali o paradigma e tentar algo diferente. Michael Douglas não está rendendo tudo que pode ainda, Oscar Ruiz também não, Tony Anderson também não, mas o Oscar Ruiz no jogo contra o Corinthians entrou aos 40 e pouco do segundo tempo. Como que o cara vai fazer alguma coisa? Contra o Ceará, Michael Douglas entra, dá atabaque e acaba o jogo. Não consegue fazer mais nada. Tem pouquíssimo tempo para poder, primeiro, errar, se adaptar ao que está acontecendo na partida e depois começar a ser mais acionado. Entrar no jogo, sabe? Não é simples assim. O jogo está ali numa voltagem absurda e o cara entra zerado. E ele aos poucos vai assimilando o que é que está acontecendo. Nem sempre o cara vai entrar que nem Oscar Ruiz contra o ABC e fazer um gol em 30 segundos. O cara tem que se adaptar à partida, entender os processos, entender onde que ele vai se realocar ali dentro do campo e tudo mais. Precisa de mais tempo para isso. Tony Anderson, por exemplo, para mim é reserva de Rodriguinho. Não é para ficar entrando no lugar de Tassiano, senão vai ficar uma lacuna absurda no meio. O Rodriguinho joga próximo da área e Tony Anderson também joga próximo da área. E não é também no lugar de Gilberto. Em uma situação ou outra ele poderia ficar ali e tal, justamente porque a gente não tem esse 9 ainda que já deveria ter sido contratado. E aí ele faz o pivô, mas ele é o jogador para atuar no lugar de Rodriguinho. Meio atacante, é só ver as funções de Tony Anderson e nas outras equipes que ele defendeu. Meia atacante, ele tem que substituir Rodriguinho em uma situação ou outra. Oscar Ruiz, Michael Douglas da mesma maneira. Para jogar aberto, Oscar Ruiz como um meia esquerda, Michael Douglas como um ponta esquerda e serem acionados antes nos jogos. Então, cara, é claro que não é uma poção mágica, não é uma coisa que vai mudar ali de uma hora para outra e tudo vai ficar maravilhoso. Depende da aplicabilidade, depende do treino, depende do dia a dia, depende de muita coisa, da condição física. E isso é algo que a gente tem que destacar. É notório muitas vezes que o time está cansado, exausto, e por isso também a gente fala das substituições mais cedo e tudo mais. Mas, velho, aos poucos, mudando essas coisas, abdicando de um estilo de jogo, abdicando de um esquema que está sendo praticado e tudo mais, e buscando um fator surpresa, buscando se reinventar, a gente consegue fazer um campeonato seguro. A gente consegue se sair bem no Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil. É claro que o futebol é muito resultadista e muitas coisas podem atrapalhar esse processo, é um fato. Mas se tiver a iniciativa da mudança, se reinventar, se conseguir dar vazão às necessidades do elenco, tanto físicas, quanto táticas, quanto técnicas, as coisas podem evoluir. É só isso que nós torcedores pedimos, sabe? A iniciativa da mudança. A gente vê um jogo contra o Corinthians travado, sonolento no primeiro tempo, que os caras estão com o meio extremamente povoado, a gente precisa jogar pelo lado, a gente precisa ter ultrapassagem, a gente precisa ter velocidade, intensidade no último terço para que os caras possam ali ficar perdidos, chacoalhar a parada e, sabe, sair alguma coisa de interessante, como saiu uma jogada de Oscar Ruiz para Tony Anderson, que quase saiu o gol do Bahia, Cássio acabou defendendo. E aí ficar acreditando que aquele esquema ali vai resolver, sendo que tá aos 90 minutos o time jogando da mesma forma, com a mesma engrenagem meio travada e tal. Não dá, cara. Não dá. Tá? Tomara que com o retorno de Nino, que a gente encontrando essa tal da solução na lateral esquerda aí, que deve chegar até o final do mês, a gente encontrando esse tal desse 9 reserva para oxigenar, às vezes dá um pouco de descanso para Gilberto, que também deve chegar até o final do mês.
encontrando alternativas aí, a gente possa progredir, a gente possa evoluir. Mas isso depende muito também da iniciativa de mudança do treinador. E tomara que isso aconteça o mais breve possível. Vamos ver o que nos aguarda para esse jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente já vai ter que fazer algumas mudanças necessárias por conta da suspensão de Matheus Bahia. Vamos ver, e o retorno de Nino também, que é importante a gente salientar. Vamos ver o que é que vai progredir, o que é que vai continuar estagnado, porque do jeito que tá, não dá, sabe? Não tá ruim, mas também não tá maravilhoso, como a gente queria que estivesse, né? Então, enfim, cada um tem a sua responsabilidade, mas todo mundo tem a oportunidade de poder mudar e evoluir. É assim que a gente segue. Valeu? Galera, é isso. Constatações para dado. A pequena contribuição que a gente procura dar. Não sou dono da razão, não sou expert, não sou um extremo estudioso, mas sou um torcedor que se incomoda com algumas coisas e eu acredito que essas coisas devem ser abordadas sempre que necessário. Tá? Forte abraço. Não esquece do like, se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações para receber todas as novidades e compartilhar com a galera. Nós, tamo junto. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o Hélio Nordeste. E você?